Minha rapaziada, gravando esse vídeo tarde, mas gravando esse vídeo feliz. Tava esperando a rodada terminar, os jogos que influenciavam pro Atlético, e a notícia é a melhor possível. Os dois resultados ajudaram muito o Atlético. O Amazonas ganhou da equipe do Criciúma e o CRB fora de casa ganha da equipe do Goiás, dois resultados que naturalmente mexem com a parte de cima da tabela. Se o Atlético ganhar do Remo, pode se colocar numa posição ali muito confortável, pode chegar até o segundo lugar. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento da Série B, de altos e baixos, inconstância, constância de outros times e onde o Furacão tá no meio disso tudo. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, porque é muito importante aqui pro meu trabalho. Me dá essa moral que a gente vai chegar longe ainda e, se Deus quiser, vai voltar para a Série A. O Atlético ele tem mais obrigação ainda de ganhar do Remo na quinta-feira, tá? Os resultados que aconteceram nessa noite, acho que trazem pro Atlético o seguinte recado. Os times que competem com você, eles estão muito mais próximos de oscilação, de caos, do que de constância. O G4 ele tá vivendo um momento turbulento. E o Atlético não pode entrar no momento turbulento que o Criciúma começa a viver, que o Goiás já vive um tempo e que o Coritiba ameaça entrar. O Atlético ele precisa ser o ponto de segurança que hoje está no G4. Então ganhar do Remo, deixar a derrota para o Atlético Goianiense para trás é obrigação do Atlético. Porque a gente vê claramente que existe uma classe média na Série B subindo de desempenho nessa reta final. Aí a gente fala de Cuiabá, aí a gente fala de Atlético Goianiense, aí a gente fala de Remo, que são times que tá, os próprios CRB, que são times que estavam numa posição mediana, mas começam a enfileirar bons resultados até contra os principais times da competição e podem ser, num futuro próximo, algumas ameaças. Esses times eles começam a incomodar de uma maneira um pouquinho diferente, sabe? Por exemplo, o CRB sempre foi um time que apresentou um bom futebol ao longo de todo o campeonato, mas não tinha consistência dos resultados. Agora deu uma engrenada. O próprio Atlético Goianiense demonstrou muita força no jogo contra o Atlético. Então, essa classe média, eu acho que a gente tem que ficar muitíssimo de olho. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo de olho. Sabe? E hoje a gente ainda tem alguns jogos importantes para secar. A gente tem um confronto direto Cuiabá e Novo Horizontino. Por exemplo, o Novo Horizontino empatando ele passa o Atlético? Não, mas ganhando ele passa o Atlético. E o Cuiabá também. Ou seja, torcer pro empate nesse jogo. É um jogo que o torcedor do Atlético vai ter que secar legal. E na quinta-feira você tem Coritiba e Atlético Goianiense. Esse Coritiba e Atlético Goianiense é interessante também. Até se a gente for parar pra pensar na vitória do rival, dá uma travada no Atlético Goianiense que é relevante. A gente pode chegar na quinta-feira, dependendo do resultado de Cuiabá e Novo Horizontino, e é até Chapecoense aqui contra a Ferroviária. A gente fecha a rodada e a gente pode estar fora do G4. Mas a gente pode estar mais garantido ainda e abrir uma vantagem maior ainda. Assim, é um momento que cada ponto é muito valioso, gente. É um momento que cada ponto é muito valioso, mas esse Novo Horizontino e Cuiabá, acho que é um jogo de uma queda de braço de demonstração de força, né? É o momento para se demonstrar força. E aí que eu comemoro os tropeços de Goiás, e aí que eu comemoro o tropeço do Criciúma. Porque no momento de afirmação do campeonato, esses times estão oscilando. Porque no momento de provar consistência na competição, esses times estão oscilando. Então o Atlético ele tem que aproveitar essa inconstância, não só no sentido de pontuação. O Atlético tem que aproveitar essa inconstância no sentido do mental do campeonato. A gente, por exemplo, pega o Goiás. O próprio Remo é um time muito inconstante. É um adversário para a gente tentar aproveitar essas oscilações. E o Atlético tem que se apegar à palavra regularidade. O Atlético tem que se apegar à palavra constância, consistência. Se o Atlético for regular nesses 8 jogos finais, conseguir pontuar de maneira que a gente imagina, aí esquece, aí o acesso vem. Aí o acesso vem. Mas o jogo contra o Remo também é um jogo de muita autoafirmação do Atlético.
Depois de você tomar uma porrada como a gente tomou do Atlético Goianiense, é um jogo pra bater no peito e falar, calma, foi um acidente de percurso. Não é a nossa realidade mais isso aqui, derrotas como essa. É uma rodada, assim, muito importante pra separar os homens dos meninos, sabe? Mas muito importante. Muito importante. E fica o recado, né? Favoritismo nessa reta final de Série B? Esquece. Criciúma era favorito contra o Amazonas, vocês viram o que aconteceu. Goiás era favorito contra o CRB, vocês viram o que aconteceu. Esse papo de favorito no momento que a gente tá vivendo da competição, esquece, todo mundo tá tentando lutar pelo seu lugarzinho no sol. E o Atlético tem jogos, principalmente em casa, que ele é considerado super favorito. Então é pra entrar com o olho no peixe, o olho no gato, pra ser malicioso, porque esses times eles vão incomodar. Porque esses times eles vão fazer com que o processo ele não seja óbvio. E aí, cara, falando um pouquinho do campo bola do Atlético, o jogo contra o Remo precisa ser um jogo, primeiro de tudo, de erro zero, né? Mas, assim, se em algum momento tá reservado pra gente a melhor atuação da temporada, tem que vir esse jogo contra o Remo. É um jogo muito, muito, muito importante pro Atlético, gente. É jogo pra gente torcer para as nossas individualidades estarem numa grande noite, o Viveiro está numa grande noite, o Zapelli está numa grande noite, o Benavides está numa grande noite, o Leozinho está numa grande noite, e que o coletivo funcione da maneira mais harmoniosa possível. Ganhando do Remo, chegando no segundo lugar, aí eu acho que vai ser um carimbo que o Atlético ele conseguiu finalmente alcançar a segurança, né? A gente, pô, tá a temporada inteira pedindo Atlético, passe segurança, Atlético, passe segurança, Atlético, passe segurança. E, cara, vamos ser sinceros, o Atlético, ele ainda gera dúvidas. Apesar das 7 vitórias, o Atlético ainda gera dúvidas. E é o momento de afirmação. Depois dessa rodada faltam 7, né? 21 pontos em disputa. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Vai ter que ser jogo a jogo. São 8 finais, não tem jeito. Mas esse jogo contra o Remo é um jogo de alta afirmação. Então, assim, eu queria trocar essa ideia com vocês, né, cara? Porque é o momento de fazer conta, assim. Eu me neguei a fazer conta, eu me neguei a fazer projeção. Vai ter vídeo hoje de simulador. É o momento de fazer conta. E óbvio, eu torci pro Atlético fazer a parte dele. O jogo contra o Remo vai ser muito difícil, mas volto a dizer, os 8 jogos o Atlético tem total condição de ganhar. Parte do Odair acertar a estratégia, não ter a quantidade de erros que aconteceu contra o Atlético Goianiense e a gente conseguir potencializar quem a gente sabe que pode fazer a diferença pra gente, beleza? Acho que é isso. Tamo junto. Forte abraço. Heróis. Daqui a pouco tem live, hein? Não se esqueçam.